Boa tarde. Abrindo mais uma sessão, do nosso evento sobre políticas de transporte de passageiros, transporte rodoviário. Hoje nós vamos iniciar, nossos convidados já estão aqui, e vamos iniciar com o secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, senhor Marco Antônio Scovino. Boa tarde. Melhor ficar aqui mesmo, Ficar mais... Não. Bom, boa tarde para todos aí que estão aqui, Eu fiquei um pouco surpreso, até comentei com, o Iara. O convite que chegou lá ao tribunal foi para falar sobre mobilidade, transportes no Rio de Janeiro. Então, o que eu fui indicado pelo presidente, que ele infelizmente não pôde comparecer, primeiro que houve uma mudança de agenda e depois ele sofreu uma intervenção cirúrgica, ainda está se recuperando, uma cirurgia muito séria na coluna, e ele não está podendo se locomover. Então, só me desculpando pela não presença dele por conta disso, e eu estou representando porque ele não gostaria de vir, ao contrário. Mas eu também, ao mesmo tempo, fiquei surpreso que o tema que eu vi agora, que a Iara me mostrou, que é subsídios, isenções fiscais, tarifas, bilhete único, Rio Card, qualidade do serviço, eu não estou preparado para esse tipo de debate, Eu poderia falar alguma coisa, o Licínio já me conhece, a gente esteve juntos lá no tribunal, naqueles eventos que ocorreram no ano passado, depois de junho. Enfim, eu tenho alguns dados para vocês, mas nada de novidade daquilo que todos já conhecem, as decisões que o tribunal veio adotar. Mas, enfim, eu vou tentar ser o mais rápido possível e de um conteúdo que todos possam aproveitar alguma coisa. Eu estou representando o Tribunal de Contas, eu não tenho nenhum tipo de procuração aqui do governo, principalmente governo, ou da prefeitura, que é o nosso caso. Nós somos um órgão autônomo que audita a prefeitura, E o que eu tenho para dizer para vocês, com a experiência que eu tive, que eu venho tendo esses anos todos, é o seguinte: nunca o Tribunal de Contas pôde efetivamente fazer uma auditoria na parte de transporte do município do Rio de Janeiro por uma simples e exclusiva razão: não havia contrato. O que havia eram contratos de permissão de uso a título precário, que isso vinha de anos e anos, de outras administrações. Toda vez que havia assim uma possibilidade do governo de então fazer algum tipo de concorrência pública para essa concessão, esse processo esbarrava no judiciário por N fatores, questões políticas, inclusive, e ele nunca conseguiu ser efetivado. Agora, em 2010, começou em 2009 a discussão, em 2010 foi feita essa licitação, o contrato foi assinado por alguns consórcios que ganharam essa concessão. E agora, agora que eu digo, a partir da assinatura desse contrato, tanto a Prefeitura, quanto o Tribunal de Contas, quanto vocês, a população em geral, hoje nós temos um parâmetro de auditoria de execução desse contrato. Antes nós não tínhamos. Então, para vocês terem uma ideia, é uma coisa completamente nova para todos nós, tanto para a Prefeitura quanto para os órgãos de controle. Por quê? É inédito, é o primeiro contrato cujo edital foi analisado pelo tribunal, cujo contrato foi analisado pelo tribunal, e que agora, numa das últimas decisões que o tribunal deu, foi de efetivamente cobrar da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Transportes, cobrar das concessionárias dos serviços públicos de transporte, tudo aquilo que está estabelecido no edital e no contrato, e que por alguma razão, que a gente está descobrindo aos poucos, justamente porque é uma coisa inédita, a quantidade de dados
e de matrizes que existem nesse contrato são gigantescas. A Secretaria de Transportes não detinha da expertise para poder avaliar aquilo que ela estava exigindo no contrato. Ela está, aos poucos, conseguindo se estruturar agora. A Secretaria Municipal, estamos falando de prefeitura, deixar isso bem claro. O tribunal vem ajudando tanto a Secretaria, e mais precisamente, quer dizer, tanto a prefeitura, mais precisamente a Secretaria, justamente nessa cobrança de relatórios, de dados, de, enfim, qualquer tipo de documento, de planilha e de cálculo que as concessionárias são obrigatoriamente, por contrato, tendo que apresentar, tanto na Secretaria quanto ao Tribunal de Contas. Então a gente está trabalhando praticamente juntos. E de que forma? O tribunal, a partir disso, fez algumas recomendações e algumas determinações, inclusive coisas mais consistentes, em relação à reestruturação da própria Secretaria. A Secretaria, a estrutura dela na parte de verificação de cláusulas contratuais, ela estava muito fragilizada. E o tribunal vem avançando com isso, com a própria Secretaria. Uma outra coisa que é interessante que vocês conheçam é a obrigatoriedade de uma auditoria permanente nas contas das empresas, dos consórcios, e uma contratação de uma auditoria, não auditoria, uma consultoria por parte da Secretaria, para que ela tenha estrutura para poder examinar esses dados que a auditoria contratada pelas concessionárias, que é a obrigatoriedade contratual, é obrigada a fazer. Então, se vocês perguntarem, hoje nós temos dados consistentes para avaliar se o que está sendo executado com relação aos consórcios estão estritamente dentro dos termos contratuais? Não. Algumas coisas a gente viu que não estão e estamos exigindo que elas fiquem, que elas sejam cumpridas, e outras que demandam um tempo. Qual é esse tempo? Uma criação de um banco de dados. O itinerário, quantidade de passageiros. Agora mesmo o tribunal fez não foi uma determinação, mas fez uma provocação à prefeitura com relação à colocação de ar-condicionado nos ônibus, né? Isso foi imediatamente após a decisão do tribunal, no voto do conselheiro Ivan Moreira, e aprovado em plenário. O prefeito fez uma manifestação, se não me engano, por meio de um decreto, exigindo que essa implementação seja feita de uma forma mais rápida, até porque o calor que nós tivemos esse ano foi uma coisa quase que insuportável, né? Quer dizer, se ano que vem o calor não for tão grande, então vamos relaxar com isso? Não, é obrigatório, agora eles têm que colocar. O prazo depende de cada concessionária, de viabilidade econômica e financeira de cada concessionária. E como que a gente pode aferir isso? Se o que ela diz que não tem condição agora porque a tarifa está pequena, ou vai fazer mais rápido porque a tarifa está razoável. Quando nós tivermos acesso e pudermos conferir esse banco de dados que hoje ainda é incipiente. O contrato é recente, o contrato tem 3 anos, vai fazer 4 esse ano. No final desse ano vai fazer 4 anos. Então está começando agora a gente adquirir algum tipo de informação consistente, tanto de parte dos concessionários, quanto de parte da própria Secretaria, que está se estruturando. Então, em resumo, estamos atuando sim, né? As coisas são demoradas porque elas são complexas, né? Qualquer centavo a mais ou a menos tem uma conotação gigantesca e a gente precisa avaliar isso, avaliar esses dados, ver a consistência desses dados, e isso vai levar um certo tempo. A partir desse tempo é que o tribunal vai fazer as suas avaliações e certamente publicando e dando conhecimento a todos vocês. Eu não sei se foi claro esse breve resumo, mas só lembrando e reprisando isso, hoje o município do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Transporte, tem instrumentos para exigir das empresas concessionárias de serviço público de transportes tudo aquilo que está contratualmente estipulado. Antes não havia nenhum tipo de obrigação contratual. Era uma concessão a título precário. Aliás, não era nem concessão, era uma permissão de uso. Ok? Doutor Chauvino, o que todo mundo quer saber é
o preço da passagem. Se tem ar-condicionado, a gente sofre um pouquinho mais do calor, mas todo mundo quer saber o preço da passagem, se é justo, como é que é calculado, e todas as respostas que a gente ouve, não, o preço é segundo uma fórmula. Mas algum dia alguém calculou uma tarifa inicial. Então, essa tarifa vem sendo reajustada por critérios conhecidos, mas a base inicial é que é a grande discussão. Eu não sei quando que vai ter uma nova revisão do preço da tarifa e não um reajuste automático, e como é que a gente pode avaliar isso com as informações que a gente já dispõe hoje. Existe uma diferença, e é bom que todos saibam, né, entre revisão tarifária e reajuste tarifário, né? A revisão ela é feita pelo contrato de 4 em 4 anos, tendo por objeto algum tipo de variação que tenha sido efetivamente tanto para maior, tanto para menor. O reajuste não, é aquele da fórmula que normalmente ele é feito anualmente. Exatamente isso que você colocou, Licínio, perdão, confundi com ela, desculpa, Licínio. Exatamente isso que você colocou, em resumo, o que eu falei antes. Nós não temos ainda com clareza até científica, todos esses dados que são colocados pelas empresas concessionárias, que estão sendo auditadas. Foi contratada uma auditoria, que é obrigatoriamente feito isso em contrato. Foi contratada uma auditoria agora para validar ou não esses cálculos. A Secretaria de Transporte está contratando uma consultoria, que não é a mesma, obviamente, da que está sendo contratada pelas concessionárias, para validar ou não os dados dessa auditoria, e a partir daí o tribunal vai se debruçar em cima desses números. Quer dizer, existem 2 setores para poder recalcular ou destrincharem esse baú, né? O primeiro é a própria auditoria nas empresas, a segunda é a Secretaria de Transporte com auxílio da consultoria, e depois disso tudo ao Tribunal de Contas. E o prazo qual é? Desculpa lhe interromper. Como eu disse, o banco de dados que existe hoje ainda é muito pequeno para que a gente possa fazer qualquer tipo de simulação. É preciso que tenha mais um pouco de tempo, por exemplo. Eu não estou dizendo que vai ser isso, mas, em tese, o próximo ano de 2014 agora, seria razoável uma acumulação de dados de 2012 praticamente para cá, porque na verdade o contrato foi assinado em 2010, final de 2010, né? Então 2011 é que começou realmente a efetivação da execução do contrato. A partir daí teve o reajuste e aquela revisão, né? Então, a partir desses momentos, eu acho que no final de 2014, início de 2015, nós já vamos ter alguma coisa mais consistente para dar como boa ou não para a população do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Kátia Lopes. Eu represento a instituição que eu represento, é a FAFERJ, Federação das Favelas do Estado do Rio de Janeiro. E eu vou fazer uma colocação aqui com relação à área que eu moro, que é a Zona Oeste. E eu moro na rua que é perto da Avenida Cesário de Mello, onde nós tínhamos uma linha, que era 399, que fazia Santa Cruz, Largo de São Francisco. E eu escutei agora o senhor falando, por falta dos contratos, então, como não tinha contrato, então ninguém sabia o que era o quê. E lá aconteceu isso, porque essa linha foi tirada, e a linha que colocaram lá é um expresso que custa R$10, e o ônibus não tem conforto nenhum, não tem ar-condicionado, o ar-condicionado sempre está quebrado, os pneus careca, você entra dentro do ônibus, as poltronas, elas estão sempre quebradas, então fica até uma briga entre o passageiro da frente e o usuário de trás, né, porque o banco vira, o outro tem que encostar, e nós ficamos, na realidade, prejudicados, porque não temos linha nenhuma da Avenida Cesário de Mello até o centro da cidade, nós não temos nenhuma linha no valor de R$3.
os ônibus que passam lá custam R$10. Então, toda aquela população da Cesário de Melo não tem linha nenhuma para poder vir para o centro da cidade. Pagar R$10 todo dia para trabalhar é complicado. Então, assim, eu gostaria até de ter uma explicação para isso. Por que essa linha saiu? Não passaram nada para os usuários, quer dizer, as pessoas ficam sem informação nenhuma, não tem, tirou e acabou. Quer dizer, e a gente precisa de uma resposta e até mesmo ter linhas, porque R$10 não é preço para o usuário vir trabalhar sem condições nenhuma. Então, eu gostaria, sim, de uma... Obrigado pela sua pergunta. Eu não posso, infelizmente, eu não tenho... Como representante aqui do órgão Tribunal de Contas, que é um órgão de controle, eu não tenho como ajudá-la em relação a especificamente itinerários. Isso é uma questão específica da Secretaria Municipal de Transporte. O que eu posso fazer como Tribunal de Contas é o seguinte: nós temos uma ouvidoria, tem um telefone da ouvidoria, tem o site do tribunal. Você pode indagar isso ao tribunal, que nós imediatamente vamos indagar isso para a Secretaria de Transportes e cobrar a resposta e encaminhar para você. É o que nós podemos fazer. Essa questão de itinerário é exclusiva e do domínio da Secretaria Municipal de Transportes. Pois não? Fazer uma pergunta para você. É que durante esse processo da licitação para cá, eu percebi que surge uma modalidade chamada consórcio. Então, quando deu errado, aquela empresa não consegue cumprir, o contrato, aí abre um consórcio e um consórcio assume. Eu queria entender isso, como é que num processo de licitação uma empresa ganha e depois um consórcio assume. Eu não entendo bem esse processo. Pois não. Só complementando, é o seguinte: existe alguma coisa estranha, porque, na verdade, são linhas que eram as mesmas linhas que dominavam o mercado antes, se juntaram em consórcios. Teoricamente, as empresas deveriam desaparecer no contexto geral, mas isso não acontece, como a gente vê a entrevista do prefeito dizendo que eu vou descredenciar essa empresa. Na verdade, é um consórcio que tem ali, então eu acho que essa questão do contrato não ficou muito claro para a gente aqui do lado de fora. Muito bem. Houve uma certa confusão na sua questão, e é natural isso, né? Quem trabalha especificamente nesse